Eu vou gravar porque eu quero ouvir a Jéssica também. Tipo, eu quero abrir pra gente fazer um check-inzinho e trazer o que tá vivo, assim, o que tá te inspirando e te tocando, tipo, agora. Tá falando pra Jéssica, certo? Pra você também, mas quero ouvir da Jéssica. Bom, vou começar a falar e talvez eu tenha que parar um pouquinho, porque aqui tá noite já e daqui a pouco o Garan vai passar por aqui dormindo. Mas depois eu volto. Hum, bom, nossa, tantas coisas, tantas inspirações. Hoje eu tava pensando que faz 2 semanas que a gente tá aqui nesse lugar, na República Tcheca, que chama Dvor Sofia, que é um dos lugares, que é o lugar mais incrível que eu já vi de educação, e por isso a gente voltou pra cá, eu, meu companheiro e meus 2 filhos agora, né? A primeira vez que a gente veio, eu tava grávida do meu primeiro filho, e, e tenho essa sensação forte, inclusive, que foi ele que trouxe a gente pra cá, nessas, nesse trabalho de ouvir essa vontade do futuro que vem através das crianças, né? E, e agora a gente voltou com 2 crianças, então uma experiência bem diferente, né? De estar aqui vivenciando, e a gente está na imersão aqui nessa escola. Então a gente está num flat dentro da escola, então a gente está aqui o tempo inteiro. E antes disso, a gente ficou 10 dias em um outro lugar na Itália, que também a gente já tinha ido nessa outra viagem em 2021. E, e eu tô assim, é, recebendo muito, sabe aquela sensação de estar recebendo muitas informações, muitas informações, muitas informações, e eu tenho poucos momentos de parar para colocar em palavras que eu tenho visto aqui, né? Mas hoje, especialmente, né, aproveitando essa pergunta do que está me inspirando hoje eu pude estar numa sala com, com crianças de primeiro a terceiro ano, que seria de 7 a 9, mais ou menos, e num momento muito lindo de música, assim, de canto. Então, e eu tava com os meus 2 filhos, então foi bem interessante também poder levar eles para dentro dessa sala, né? Então, a primeira coisa muito inspiradora é como as crianças são bem-vindas. Em outros lugares, né, que a gente já passou, mesmo sendo escolas e mesmo sendo lugares para crianças, crianças muito pequenas incomodam. E aqui em nenhum momento eu sinto essa resistência, sabe, com as crianças mesmo, né? Os barulhos são diferentes de crianças pequenas, né? Então, primeiro poder estar nessa sala, nesse momento tão sublime, assim, de alguma forma sagrado, e é um momento de início, assim, dessa aula, que é uma turma multietária, né? Que é uma coisa muito inspiradora aqui também, que não tem isso ah, crianças de 7, crianças de 8, crianças de 9, tudo separado, mas as crianças de várias idades estão juntas. Em alguns momentos elas fazem atividades diferentes, mas é uma mesma professora. Professora, eles nem chamam de professora aqui, mas esse adulto que está amparando esse espaço, né? E então esse começo do dia são todos juntos e eles começam com esse momento de música que é uma improvisação assim muito linda. Então, instrumentos muito lindos assim de madeira, tipo, não sei se vocês conhecem, cântele.
que é um instrumento bem comum na pedagogia Waldorf, é como se fosse uma harpa pequenininha, assim. Então, é aquele som de anjo, assim, pequenininha. E aí, né, eles sentam em roda. Primeiro, né, faz uma roda rítmica, faz um verso e tal. Depois, aquela... E tudo muito bonito. É uma coisa muito inspiradora nesse dia e nesses dias aqui tem sido a beleza. Como a beleza educa. E então, assim, no centro da roda, um tecido amarelo com todos os instrumentos, assim, e flores, tudo com muito significado, assim. E aí as crianças sentaram, cada uma pegou um instrumento e fechou. E eu, assim, em tcheco, né? Então eu não entendo nada do que eles estão falando. Aí eu vou ter que parar um pouquinho. E então eles sentavam, né, nessa roda, cada um pegava um instrumento. E aí, é isso que eu tava falando, né, em tcheco, eu não entendo nada, mas eu percebi que em determinado momento a Mônica, né, essa adulta que estava amparando o espaço, falou alguma coisa, então todos fecharam os olhos. E aí eu tive essa sensação de que eles estavam recebendo a música, assim. Então eles ficaram aquelas crianças pequenininhas, tipo 7 anos, né, 7, 8, 9 anos, de olho fechado. E aí de repente eles começaram cada um começou a tocar o seu instrumento e também fazer sons, assim. Então parecia que era uma música de mar, algo assim. Então eles começaram e aí era um improviso, assim, de uma beleza. Eu fiquei assim muito encantada. E essas pequenas coisas que parece simples, né? Singelo, mas vai dando a dimensão do trabalho que é feito aqui, sabe, com as crianças. Então isso é uma coisa só, né? Que eu vivenciei hoje que foi bem especial assim para mim. Mas hoje eu tava pensando também sobre a beleza de um organismo que os adultos, eles não são só professores, eles cuidam de todo o organismo. Então, a adulta que traz em alguns momentos conteúdos de química, por exemplo, para os mais velhos, ela é também quem cuida da horta e quem cuida da agricultura daqui. E de toda essa parte da alimentação, tudo que eles comem de vegetais é produzido aqui e as crianças também cuidam de tudo isso. Então, é, é uma complexidade de ações humanas que não é só sobre conteúdo que as crianças estão aprendendo. E até mesmo, né, a aula de química, hoje ela foi mostrar, por exemplo, para a gente como que ela estava fazendo. Oi, Bernardo. Bernardo. E aí, Camille? Beleza? É, ela estava ensinando química, né, uma parte da química, fazendo um creme com eles. Então hoje ela foi explicar pra gente o que ela estava fazendo com eles, né? Botou óleo de coco, óleo de amêndoas, um monte de calêndula daqui que eles plantaram e menta, e tipo uma hortelã. E aí ela me mostrou e ela foi fazendo isso com as crianças e ao mesmo tempo explicando sobre a cadeia, né? A cadeia dos elementos químicos e por que que o óleo e por que... E aí hoje ela deu uma aula do por que que o sabão limpa, porque eles tinham feito sabão ano passado. Então, assim, eu vi ela explicando isso hoje, eu falei, gente, química é incrível. E a química que eu tive, eu achava um saco, porque tá descolado da vida, né? Então, é assim, muitas coisas. Eu poderia ficar falando muito tempo, assim, mas eu acho que para resumir tudo, a beleza de um organismo que, que a prioridade são as crianças, mas que não gira em torno das crianças, porque tem
muita vida acontecendo, muito trabalho para ser feito. Então, as crianças, elas participam do ritmo desse organismo, respeitando também os ritmos de cada idade. É assim, muito, 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 muito inspirador. E é isso, a gente, né, eu e o Bernardo agora a gente tem esse trabalho de ir decifrando cada pérola dessa, né? Porque são muitas, muitas. Então, uma vez por semana a gente consegue parar um pouco e ir registrando, né? Porque é muita coisa. E é isso, coisas que parecem simples, mas que carregam um significado muito grandioso, assim, e que às vezes é mais simples do que a gente pensa. Obrigada pela partilha. É, a minha percepção é que você está muito num outro ritmo, assim, total. Você já tem um outro ritmo, mas parece ter uma camada de realidade, assim, e de vida e de descoberta, e me tocou muito quando você falou da beleza, porque é, tem uma banalização da beleza na cultura moderna. Primeiro que não é sobre utilidade, né? Então, muito a gente busca primeiro a utilidade, e a beleza, ela tá num lugar de padronização e de venda, sabe? Não a beleza. Tipo, a beleza também serve uma utilidade. E quando eu escuto você falar dessa beleza pela beleza, sabe? Tipo, ai, que, que, que lindo e que nutridor. E que presente poder estar num ambiente assim. E eu escutar você como expande, assim, a minha caixa, a minha possibilidade. É isso, tem sido uma grande pérola, assim. Eu já tinha, sim, eu já tinha isso em algum lugar dentro de mim, de que a beleza traz um fator importante, né, de educação. Mas poder estar imersa num lugar onde tudo é muito bonito, tudo é muito bonito. A beleza, onde a beleza é importante, né, onde os detalhes, né, aqueles pequenos detalhes de beleza, como as construções, como elas são feitas, as pinturas, a mesa, tudo, tudo tem toques de beleza e tem ficado muito claro para mim como isso é importante para as crianças. Principalmente, assim, dentro dos meus estudos, principalmente até o início da adolescência, assim. Depois eles precisam de outras coisas também, precisam ver um pouco outras camadas de realidade, né? Mas poder é como um reservatório, como se fosse um reservatório, assim, para as crianças de beleza, para depois elas poderem ir para o mundo, né, numa fase mais adolescente e ver as coisas feias do mundo, mas estando muito preenchidas de que o mundo é muito belo e de que tem muita beleza no mundo. Obrigada, Jéssica. É, eu chego meio chacoalhada, assim, até meio acelerada, então eu tenho que fazer uma força para ir num outro ritmo, porque parece que tem uma urgência, sabe? Uma coisa desenrolando e acontecendo. E é muito interessante que tudo que está acontecendo, eu falando agora, eu estou tendo essa percepção de que eu não estou fazendo força, sabe? Tipo, nossa, me esforçando muito. Eu estou movendo de acordo, eu quero fazer isso, e aí aparece uma pessoa, ou aparece uma inspiração, ou aparece uma solução. Então, de uma forma muito orgânica e nutridora para mim, e num outro ritmo que não é sobre a pressão. Então, a minha descoberta recente é que, muito recente, é que quando eu quero uma proposta diferente para minha filha de educação e que ela não está disponível no sistema de ensino tradicional, eu descobri que eu tenho uma outra possibilidade, que é criar uma escola e é experimentar, ainda dentro desse mundo de jogos, né, dentro dessa estrutura de uma escola, mas
criar o que eu quero em termos de escola. E o que está vivo para mim, o que eu estou muito interessada é que eu percebo que a minha estrutura de modelo e de certo e errado está muito flexível. Então, eu estou muito interessada em ouvir modelos diferentes. Então, da pedagogia do fazer, que é o que vocês estão trazendo muito, do Waldorf, do Montessori, do Pickler. A escola que eu fui é uma linha que é a escola da natureza, se eu não me engano, ou educação através da natureza, que eu imagino que tenha muita relação com o que vocês estão vendo aí. Reggio Emília. E aí, o que que tem em cada um desses espaços que não que funciona o que é o certo, mas que eu quero experimentar e que dentro da educação arcana é algo e que talvez a educação arcana, então falando nesses termos maiores, que é uma possibilidade dentro da educação arcana. E o que que não é? E aí as perguntas que estão muito vivas, e eu queria esse encontro, que é para explorar possibilidades do que é uma escola arcana. Porque até então eu estava navegando a possibilidade de eu ser a única educadora e amparadora de espaço da minha filha, e agora parece que está chegando um time para mim, real, sem esforço. E aí, é, quais são as cores desse time, sabe? Quais são os pré-requisitos? Não só para ter, sabe, como ser ou como caixa, mas para você ser amparador de espaço na educação arcana. Quais são os teus valores ou o teu olhar, os teus princípios brilhantes? Ou falando em termos logísticos, quais os treinamentos você tem que ter? E para mim, o que me vem muito, que é além da. Opa, alguém tá querendo entrar. Que vai muito além de uma formação, sabe? De ser pedagogo, de ser o que quer que seja, e bate mais no como ser humano, como a estrutura emocional. Bem-vindo, Israel. É, então, a minha curiosidade está começando aí, sabe? Qual é a cor dos amparadores de espaço? E quais as estruturas, sabe? Então, hoje a minha necessidade é entender qual é a estrutura física, mas me veio um insight também que é que a escola arcana ela pode se dar em qualquer lugar. Ela não precisa necessariamente ter uma estrutura física, sabe, fixa, mas que se tem essa possibilidade, como é? Como é a estrutura física de uma escola arcana? E eu não digo em termos de material, mas sabe, qual é a integração com a natureza? Qual é a qualidade dos espaços? Como eles são montados? Porque outra curiosidade minha é sobre essa mistura das crianças, né? De colocar várias crianças de idades diferentes juntas. E também que eu estou tendo esse olhar que é atender às diretrizes da BNCC. Como eu estou querendo abrir uma escola, esse é o meu X no mapa, de entender a BNCC e providenciar que o que eu escuto e o que eu li até agora é que ela é um solo muito fértil para essa proposta e para propostas de educação arcana. Então, é como viabilizar e por último é como comunicar essa proposta para que as famílias cheguem, sobretudo num lugar como o lugar que eu tô, que não tem essa semente plantada, que poucas pessoas conhecem disso. Então, como criar chão para que essas pessoas cheguem? E sem, o meu desejo é sem polir, sabe? Sem amortecer a mensagem, mas também sem ser, tipo, o meu modelo é o certo, então tem que engolir esse modelo. É como criar chão, como fazer essa ponte. Então, isso é o que tá vivo para mim agora. Israel, agora que eu terminei, a gente tá fazendo um check-inzinho e falando o que tá vivo agora. Gratidão, Camille. Olá, Camille. Olá, Jéssica. Olá. Sinto muito a demora. Eu entrei numa conversa que me deixou muito líquido, estava chorando muito, com muita tristeza, e aí perdi a noção do horário total. Mas eu chego ouvindo você, Camille, muito feliz.
porque isso que eu quero ver escolas assim, desse tipo, nascendo e acontecendo. E aí, quando eu escuto isso, a minha vontade é de convidar o time a virar a atenção, pelo menos o que eu quero, assim, o que eu quero mesmo, quando eu escuto você, Camille, é fazer uma reunião toda semana sobre isso, sabe? Sobre estar. Não parece nada mais divertido para mim agora do que estar no seu time para a criação dessa escola que você está criando e de pesquisar junto o que precisa ser feito e de ver em cada detalhe, em cada linha, como a gente cria uma escola de educação arcana, em chamar as pessoas com quem você está querendo criar para fazerem parte do grupo, em montar um treinamento para ver isso para mim também, assim. Por exemplo, você vai fazer aonde? Vai fazer onde que é a região? É Nova Hamburgo? Friburgo? Peraí, Freiburgo? Freiburgo, isso. Freiburgo. Então, tipo, montar um treinamento de 4 dias de possibility management que seja uma introdução assim ao contexto da sociedade radical, e entregar ele em Freiburgo com o propósito de dessas parceiras suas participarem, que elas podem estar no contexto, mas também de como tipo, focar no público-alvo seus pais de Freiburgo, todos os pais e mães de Freiburg, de uma forma que já cria necessidade para a escola, demanda para a escola, porque eles vão ver algo completamente novo, vão sair como todo pai e mãe da TV, meu Deus, queria que tivesse algo mais assim com meus filhos, e aí ele só que de fato já vai ter algo mais assim para os filhos dele. Então, tipo, é, para mim, assim, criar esse game plan, criar esse plano de jogo de como que se cria necessidade em Freiburgo para uma educação arcana, e porque a necessidade para mim ela é guia de tudo, assim, a coisa mais importante de todas é a necessidade. Quando se tem a necessidade, o resto se cria, o resto se inventa, o resto se descobre, os princípios brilhantes, eles têm gravidade para os princípios brilhantes agirem. Então vem para mim essa primeira menção, assim, de como montar, criar essa necessidade em Freiburgo, seguido de montar e estruturar essa escola de educação arcana e assim montar, assim, quero mesmo montar. Eu adoraria se você topasse estar no time para eu tá mesmo junto e montar de fato como que seja de fato assim a primeira escola arcana de fato assim, pá, primeira escola arcana mundial de fato no contexto de responsabilidade radical com e como se aplica tudo que a gente veio pesquisando, né? A gente passou meses aqui pesquisando e o site, acho que tem várias coisas para atualizar nele, montar, mas como seria organizar tudo aquilo que está montado no, sobre educação arcana e reestruturar e reorganizar, e aí ver como aquilo se aplica de fato numa base pedagógica e criar um plano político escolar, como é o nome? Esqueci de novo. Um PPP. Plano político pedagógico, acho que é. É, isso, criar um plano político pedagógico de uma educação, de uma escola arcana, sabe? E o que de fato, como é de fato a aplicação e criar isso. E é isso, né? Ter também o mapeamento dessa escola, é, a, os próximos passos, a constância dela, também documentar isso no site da Educação Arcana, tipo, está nascendo a primeira escola arcana de educação e tipo, e documentando o que está sendo feito e colocando e mostrando sobre isso no site da Educação Arcana, e é tipo, é a continuação, sabe, tudo que a gente estava fazendo até agora, tipo, uou, vamos de fato iniciar algo, isso é de fato. Então, quando eu escuto você me dá eu sinto essa alegria, porque é isso que eu quero fazer, é nisso que eu quero focar minha energia agora. E é nesse tipo de aventura, de projeto que eu quero apoiar e quero estar junto. Obrigada, Israel. Eu sinto muita alegria de te ouvir. E enquanto você estava falando, o que estava me vindo é que isso pode ser algo para a gente ter no site como mais um lugar de pesquisa do tipo, eu quero abrir uma escola, sei lá, outra pessoa vai querer abrir uma escola. Então, através do site, você já tem uma base documental, sabe? Se, tipo, você já tem coisas eu vou fechar um pouquinho teu microfone, tá? Ah, sim, sim, eu fecho aqui, Tá. eu fecho aqui. Obrigada. Então, isso ser uma base, além da base técnica e teórica que a gente está fornecendo no site, é tipo ter essa parte logística, sabe? Ah, quais são os passos? Então, você quer abrir uma escola? Tá aqui, sabe? Ter recurso material para que qualquer um possa consultar. E já deu uma base, já tem a chão para outras pessoas que queiram fazer. E é.
Sim. E eu quero já começar a contar um pouco do X do mapa e ouvir de vocês, porque eu quero trazer a situação muito específica. Bernardo, eu quero, já que você tá, eu quero ouvir a sua voz também, um check-inzinho seu. Uhum. Boa noite, pessoal. Oi. É, eu ouvi um pouquinho, eu tava jantando aqui e ouvindo. Primeira coisa, Camille, que eu quero te falar é que quando a Gemi compartilhou que você estava querendo fazer um projeto próprio de educação, eu fiquei muito feliz. E eu quero, quero muito te apoiar. E quero que a gente possa pensar juntos no que você precisar, você possa contar com a gente e comigo. E para trocas como essa agora. E uf, eu tô um bom tanto cansado desses dias aqui. E às vezes os dias estão mais complexos com as crianças aqui, tá super, super frio, a gente fica trabalhando com eles fora e às vezes é meio caótico. Então eu acho que eu não vou durar muito na reunião, então eu quero já nesse check-in falar uma coisa que me veio dentro do que eu ouvi você falando enquanto eu tava ali comendo, do que eu pude sentir assim e o que tá vivo em mim. É que existe um universo infinito que é a educação e existe um contorno específico dentro desse universo infinito que se chama escola. E dentro desse contorno específico, especialmente pensando culturalmente como a gente entende escola, existe um contorno ainda muito, muito mais específico que é escolas que são consideradas escolas pelas autoridades que dizem o que é uma escola. E, e isso para mim é uma das grandes, é uma das maiores pesquisas que eu tenho feito de vida. E eu não falaria isso em qualquer ambiente, mas eu sinto que aqui é um ambiente que eu posso compartilhar dessa visão. Eu sinto que do que eu tenho, do que eu observei em muitas iniciativas nos últimos 5 anos que eu tenho feito essa pesquisa, me parece que que dentro da nossa sociedade esse lugar oficial de escola ele está reservado para manutenção dessa sociedade patriarcal e, digamos, impotente. E para manutenção de uma forma e para um certo lugar na linha de produção do que é o mundo. E é possível ter escola regularizada sem estar cumprindo com esse fim? É possível, né? Tudo é possível. Assim, mas nem tudo é viável, né? Como é que é? Alguma coisa assim, uma vez me falaram essa frase que eu achei interessante. Tudo é possível, mas nem tudo é viável a longo prazo, né? Nem tudo se sustenta, né? Então, a minha pergunta é uma pergunta para mim mesmo. Se sustenta uma escola dentro do universo formal de escola que o MEC assina e fala, tá, verdade, isso aqui é uma escola, numa perspectiva a médio e longo prazo de realmente permitir uma educação extraordinária para as crianças e que seja um espaço de desenvolvimento para todos que estão lá, para as crianças e para os adultos. E a minha sensação muito profunda é que não, é assim muito difícil sustentar quando entra nessa rubrica de escola oficial. E quando a gente. Mas existe esse mito, né? De que só pode ser educado na escola e só pode ser escola quem o MEC diz que é escola.
Então, existem muitos medos que a gente tem em relação a isso, porque tem perseguição, tem um monte de histórias que a gente ouve, né? Depois tem conselho tutelar, sei lá o quê, todo mundo conhece amigo ou às vezes experiência própria, dessas ameaças. Mas eu tenho a sensação de que o, o que é considerado escola e o que é chancelado como escola, isso é assim, se isso for uma premissa de que isso é central, é quase como assim, a gente vai viver uma vida extraordinária, mas não vamos abrir mão do patriarcado, porque todo mundo faz, assim, o que que os outros vão achar, vão me perseguir. Então, eu carrego comigo essa pergunta, como o que é um espaço de educação realmente extraordinário e potente para todo mundo envolvido, para todas as pessoas envolvidas e para a Terra, que não precise passar por esse crivo do MEC. Porque é como se fosse um pedágio, mas o pedágio é tão caro, mas às vezes é tão caro, e às vezes ele não fica tão caro no primeiro ano. Você vê que você tá presa nesse pedágio quando você tá lá no pelo terceiro, quarto, quinto ano da iniciativa, quando já tem um monte de gente com você, quando já tem um monte de famílias, de sonhos, de energia, e aí de repente você fala, nossa, mas a gente tem toda essa energia e 80% vai ter que ser para pagar esse pedágio do MEC. E agora a gente tem 20% que sobrou pra gente fazer o que a gente acha que é importante. Então, eu vi essa história no Brasil em vários lugares e aqui na Europa tô vendo de novo e vi isso na Alemanha, na Itália e aqui na República Tcheca nas três iniciativas que a gente visitou ligadas à educação do fazer. Então, então, beleza, isso é, assim, é uma pergunta, né? Se é necessário esse vínculo até, é, e, se perguntar o que significa fazer esse vínculo, porque daí quando tem esse passo a passo, né, de como fazer, ele pode ser um passo a passo de como criar um, um entorno educativo extraordinário e pode ter um passo a passo de como legalmente, por exemplo, sustentar isso com os próprios filhos e cada família com seus próprios filhos, porque daí tem esse caminho como se fosse um homeschooling, e só que não é homeschooling, é um processo coletivo. Então esse é um ponto, né? E o outro ponto que você tocou no começo, que você perguntou quais são as características desse lugar, né? Educativo extraordinário. Der, Oi. posso te interromper rapidinho? Porque você está mudando de pontos e de áreas, e eu queria trocar com você um pouco sobre essa primeira coisa que você trouxe. Eu quero Tá me falar ouvindo? também. Tá bom. Sim. Posso? Aham. Sim. 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 Eu sinto muita raiva quando eu escuto você falando sobre isso, porque eu escuto você falando de um lugar muito desempoderado, assim, de um lugar muito tipo, é possível, é um grande monstro, é difícil, a gente tem esses medos e tem essas travas, e é uma pergunta de não sei se é possível, mas já partindo de uma premissa de que não. E eu sinto muita raiva porque eu vejo muita possibilidade de criar algo completamente extraordinário dentro do sistema, e eu vejo, na verdade, eu vejo muito poucas pessoas tendo essa ousadia, assim. Eu acho que difícil é uma história que ela é desempoderadora e que ela depende muito de se você quer. Eu acho que é muito difícil e muito desafiador e muito impossível você tentar fazer uma escola extraordinária dentro do sistema da educação se não é o que você quer. Se o que você quer é só criar uma escola extraordinária e o que você e não é- e você está se vendendo, você está se prostituindo a parte da ser, ser, ser aceito pelo MEC para que porque é uma condição para você poder fazer aquilo que você quer, tipo, vou ter que fazer isso no MEC porque é uma condição para que eu possa fazer aquilo que eu quero. E aí eu vejo que sim, vira um processo muito desafiador, muito difícil, muito massacrante, e todo o trabalho que você faz para que o projeto ele seja aceito pelo MEC é desgastante, é desnutritivo. É tipo, porra, eu tô tendo que fazer isso para poder fazer aquilo que eu quero, que é uma escola. E eu vejo que algo completamente diferente disso
eu tenho o poder de fazer uma escola, eu posso fazer ela fora do MEC, não tem problema nenhum. Não é que eu dependo do MEC ou dependo dela ser aceita como uma escola para eu fazer uma escola. Eu tô sem amarras, eu não jogo no mundo de jogo do Brasil, da política, da lei, nem do MEC. Eu tô livre. E eu tenho a vontade de fazer dentro. Eu tenho a vontade do processo, eu tenho a vontade de fazer dentro, porque eu tenho essa esse impulso de que vai mexer em alguma coisa nas estruturas internas se eu crio o tipo de escola arcana que eu quero, o tipo de educação arcana que eu quero dentro da estrutura que existe hoje. A estrutura que existe hoje que é diferente da estrutura que tinha antes de 2017. E é isso que vem essa raiva assim que eu queria falar que eu vejo que existe uma diferença muito grande entre eu quero fazer uma escola e eu acho que eu só posso fazer uma escola sendo aprovada pelo MEC, e aí eu tenho que me prostituir para conseguir que ela seja aceita pelo MEC, para que seja uma escola, e é uma coisa muito diferente. Eu quero fazer uma escola, eu poderia fazer sem o MEC, não tem problema nenhum, dá para fazer, posso fazer, não tem problema com isso. E eu quero fazer através, tipo, eu tenho essa vontade de fazer através de porque do jeito que eu vejo, do jeito que eu quero, e através é um ponto de pressão nas estruturas da cultura moderna que não foi colocado ainda. E que eu tenho essa impressão de que tem a possibilidade de criar transformação em onda muito grande. Então, enfim, só essa raiva, assim, querendo muito dizer isso, porque traz essa distinção, porque eu acho que são coisas muito diferentes. E, Fazer porque você quer pegar essa missão e fazer porque tenho que fazer para conseguir ter a escola que eu quero. Eu quero falar também. eu queria falar, porque esse ponto que você trouxe, para mim, é como você não falou o que você estava sentindo, mas para mim vinha muito a energia do medo, assim, que você tinha medo de, de como não eu me prostituir, mas tipo, haver perder os meus princípios em favor dessa estrutura patriarcal. E eu valorizo muito, porque eu percebo que é uma possibilidade, sobretudo quando eu trabalho com pedagogos que não têm que tem uma formação tradicional dentro da pedagogia, disso acontecer e de querer puxar para um lugar talvez mais conteudista ou o que quer que seja. E ao mesmo tempo, o meu X, o que eu quero explorar por causa de onde eu tô e da minha necessidade, é fazer uma escola que atenda os requisitos legais pensando na estrutura, na sociedade conservadora, sabe? Nesse microambiente conservador e tradicional que eu tenho. Porque a história que eu tenho, pelo menos, é que se eu oferecer uma escola tão arcana, tão livre, sem cumprir esse chão mínimo, eu não vou ter pessoas aqui onde eu tô. Porque ninguém fala sobre isso Hum, aqui. Então é hum, como. E o meu X assim, é experimentar, porque pode ser que. E eu tô falando isso experimentar, porque o que eu quero experimentar é educação infantil, que fala que é tipo pré-1 e pré-2, ali dos 4 aos Uhum, 6 7 anos. Porque pode Uhum. ser que quando chegue na primeira série, que vai ser o fundamental, essa necessidade mude, ou o que eu descubra mude. Então, o que eu tô descobrindo é que hoje a BNCC permite que a gente faça uma educação extraordinária, pelo menos no ensino, na educação básica. Que tem, tipo, a lei, ela tá maravilhosa e permitindo que a gente crie a coisa extraordinária que a gente quer. Então é quase um tipo, não tem resistência através da lei. Por que não cumprir e dar essa proteção para que esse, sabe, para mim é mais um pilar que chega para esse projeto, principalmente aqui onde eu tô. Porque a sensação que eu tenho é que eu posso ser atacada, assim, é uma coisa muito revolucionária. Então, como eu cuido, não torno isso a coisa mais importante, mas tipo, eu tenho medo. Então, eu uso o meu medo para proteger esse projeto no lugar onde eu tô. sim. E uma porta que vem com isso, que ouvindo assim, você, Camille, aprofundando mais, imagina se o Spender Box, pré-requisito para você entrar no Spender Box, é que você não podia estar num emprego formal e você não paga com dinheiro, você tem que pagar com valor não material. Ok, a maior parte das pessoas não iam conseguir fazer um Spender Box, porque elas não têm valor não material para oferecer e elas estão no emprego tradicional.
Poderia ser um pré-requisito do Spender Box. A gente fez Spender Box, a iniciação numa nova cultura. Você tem que estar em cima dos seus próprios pés, tem que já ter saído da casa dos seus pais, tem que já ter é, entregar o seu valor não material, e a gente não cobra dinheiro, a gente cobra valor não material. A gente cobra que para você participar, você seja capaz de multiplicar isso de muita forma a outras pessoas. Ok, mas esse não é o X no mapa das pessoas para participarem. Então eu penso isso assim, que uma parte do que me entusiasma em fazer uma escola que é dentro desse modelo, com as possibilidades que hoje existem nesse modelo, é que eu abro uma porta para as pessoas no X no mapa onde elas estão, sabe, para experienciar algo diferente, que é uma ponte que depois pode dar em outra coisa. Mas essa é um pouco desse impulso. Bom, eu quero falar que era o impulso que eu tava já, até mesmo antes do Ber falar, que é de te fazer uma pergunta perigosa, Camille, Vai, que já que é você que está trazendo, né, esse impulso de fazer essa escola. A pergunta é: você quer fazer uma escola e é, é isso, você quer fazer uma escola? Eu ia falar outra coisa, mas fugiu, então acho que era isso. Se, é interessante ouvir o Israel, porque eu acho que talvez tudo parte dessa primeira pergunta. Se é escola, por quê? Aí lembrei o que eu ia falar. É, e agora eu vou falar de um lugar de experiência, do que eu tô experienciando aqui e vendo acontecendo nesses lugares que a gente tá. O que eu tenho percebido é que esse nome escola, ele carrega muita coisa. E aí também tem distinções, né? A gente pode olhar para o lado legal, mas mesmo que não for legal, o simples fato de dizer escola, isso traz, cada pai e mãe vai trazer uma bagagem gigantesca de coisas do que significa escola para cada um. Então, essa é né, sinto vontade de falar mais sobre isso, mas eu queria deixar essa pergunta: se é escola ou se essa educação arcana, será que ela teria um outro nome? Ou é esse nome mesmo? Vai ser, é esse, a gente vai usar esse nome, digamos assim, antigo da cultura moderna, ou na educação arcana a gente vai criar um outro nome? É uma pergunta. eu amo essa Eu, pergunta porque é uma pergunta que eu. Você quer falar, Bê? eu, responde, daí depois eu também eu quero falar de novo, vou aproveitar, deixar a mão levantada ainda. Porque eu tô com essa, eu tô carregando essa pergunta, porque em termos legais, sabe? Se eu for explicar para o meu contador, se eu for explicar para a prefeitura, sim, eu quero abrir uma escola. E ao mesmo tempo, quando eu vou falar do nome, tipo, o nome do projeto que tá saindo é a Criando o Chão, para mim quase não faz sentido escola criando o chão, porque eu tenho essa mesma sensação de que escola, ao mesmo tempo que é uma palavra tão mágica, a cultura moderna, tipo, diminuiu a escola para um lugar sem magia, que me leva a pensar carteira, quadro, professor, sala de aula. Então eu tenho um sim para explorar o que é. Quando eu estava em Portugal, eu passei numa comunidade, enfim, de semi-nômades, que eles são nômades por um tempo, aí moram numa terra e são nômades de novo, que o nome do espaço das crianças, da escola das crianças, era Kids Temple, o templo das crianças. E para mim isso é tão mais, empoderador para as crianças, sabe? Tipo, o templo das não é uma escola. E ao mesmo tempo também é como digerir isso para quem chega, para quem não tem um contexto. Então, como, sabe, fazer a ponte para as pessoas de fora da bolha, para que possam chegar também e que saibam que isso é um espaço de educação. Aí eu sinto medo. Assim, eu sinto medo de. é,
Primeiro, eu sinto que talvez esse seja o primeiro ponto para a gente explorar mais, que é o seu querer mesmo. Porque não fica claro para mim se é exatamente isso que o Israel falou, por exemplo. Não, eu quero, eu sei que eu posso fazer fora do sistema, mas eu quero porque é, eu quero fazer isso. Porque se for isso, é, é isso, né? Eu acho que esse é um grande estudo nosso também, do querer, e a gente começou a reunião falando, né? A força do querer. Quando a gente tá com o nosso querer, com o que a gente quer muito claro, as coisas simplesmente é mágico, né? A força da vida atua sobre isso. Então, eu diria que a primeira coisa é trazer muita clareza sobre o seu querer mesmo profundo. O que que é que você quer, né? E aí eu sinto medo, porque para mim, como não ficou claro, o que eu entendo é que talvez você queira criar uma outra coisa, mas um pouco, talvez porque você já tem consciência, não totalmente como o Israel falou, né? De então eu vou me encaixar aqui para caber, mas não sei, parece que alguma coisa aí nessa distinção que o Israel fez, inclusive, para mim não ficou clara, e eu sinto medo de você perder algo muito especial desse início, assim, que eu vejo que tá movendo você. E aí eu quero compartilhar do lugar que eu falo isso, né? Então, por exemplo, esse lugar que a gente está agora não é uma escola. Então, para a gente entender a complexidade disso, não é uma escola oficial. Não está dentro, é isso, não é legalizada como uma escola na República Tcheca. Quando a gente veio aqui a primeira vez, em 2021, era muito claro que não era uma escola, eles nem chamavam de escola, não tem esse nome de escola, né? Chama, na tradução aqui seria Sítio Sofia, não tem esse nome de escola. E isso foi muito potente para a gente estar aqui há 4 anos atrás e ver, tipo, uma estrutura que não está dentro do sistema escolar, não tem o nome de escola, não tem a estrutura assim de escola, tanto física quanto de relações entre adultos e crianças, relações muito mais horizontais, eu diria. É, e beleza. Aí a gente volta agora, 4 anos depois, quando a gente veio a primeira vez, as crianças tinham até 11. 11 anos. A gente volta agora, 4 anos depois, já tem, né, adolescentes, 14, 15 Hum. anos, e eles decidiram continuar, porque até então o plano inicial era parar no quinto ano, e eles decidiram continuar. E dessa vez a gente chega aqui e a gente vê essa pressão da escola, que não é uma escola, não está registrado como uma escola, mas é, a gente tem sentido essa pressão externa que o que a gente tem conseguido mapear até agora, nesse tempo que a gente está aqui, é que é uma pressão que talvez venha dos pais, inclusive. Por isso que eu te falei, o que que é Sim, escola? E o que que o meu filho precisa? Tá bom, né? Isso aqui é uma escola, então eu imagino que meu filho precisa disso. E a gente está tendo a oportunidade de vivenciar esses dois lados, que é estar na escola e ter momentos com pais também, que a galera tem convidado a gente para ir na casa, então a gente tem escutado. E hoje tá muito claro dessa vez que isso aqui é uma escola. Se tornou uma Se escola, na tornou uma verdade, escola. sem querer. Começou não uma escola, se tornou uma escola, e a gente ainda está nessa pesquisa do que aconteceu para se tornar uma escola. E aí, o que eu tenho muita vontade de te dizer, e é uma coisa que tem ficado muito claro para a gente nos dois lugares que a gente passou até agora, é que se eu não tenho muita clareza do que eu trago no início, do que é isso no início, para os adultos, para os pais, porque as crianças não é tipo assim, como vai ser a estrutura, se vai ser conteúdo, como vai ser com as crianças. Eu acho que essa é a parte mais fácil. O que a gente tem visto é que o desafio é com os adultos. O que eu tô compartilhando da nossa experiência aqui, tá? Porque eu acho que ela é valiosa para vocês. Isso não é a regra, não é que todos os lugares são assim, mas a gente, como também
pessoas que isso faz parte da nossa missão e que a gente também vai criar algo no Brasil. Inclusive, né, sinto essa vontade de, que, como o Ber falou, da gente estar com você e da gente ter, sei lá, projetos irmãos, como, assim, né, que a gente pode atuar juntos de alguma forma. Esse é um ponto que, assim, toda vez que eu e o Bernardo a gente para conversar, a gente fala, cara, o trabalho que precisa de mais consciência, de mais central, assim, é o trabalho com os adultos, que nesse caso seria com os pais, porque o que a gente vê é que, por exemplo, né, aqui é um caso, hoje são 5 pessoas, são 5 pessoas que são da instituição, digamos assim, né, que fazem parte desse Trabalho corpo, pedagógico mais. que fazem parte desse corpo pedagógico. Existe um gap entre o que essas pessoas querem e o que as famílias querem. E eu não sei exatamente o que aconteceu, né? Não posso dizer o que aconteceu para surgir esse gap. Mas, como a gente está aqui como pesquisadores, o que eu e o Bernardo a gente tem olhado muito é, cara, tem que tomar, a gente precisa tomar, daí eu tô falando de mim, tá? Não tô falando o que a gente tem trazido para nós, pro que a gente quer fazer é ter muita clareza e tomar muito cuidado do que a gente vai oferecer para esses adultos, para essas famílias. Porque em determinado momento, como o Ber falou, né? E isso a gente viu em quase todos. No início, o que a gente tem observado é que é aqueles anos de apaixonamento. Então, nossa, tá todo mundo muito engajado, todo mundo muito feliz, nananã. E de repente começam a surgir problemas de comunicação, suposições, né? E aí eu acho que realmente esse contexto arcano, né, esse contexto do Possibility Management, é uma ferramenta muito boa para lidar justamente com esse ponto. Mas o que a gente tem percebido é que, cara, e eu não sei, é uma pergunta para a gente também, né? Se a gente não trabalha com essas famílias, o que a gente tem visto é que ou as famílias saem, então a gente viu em um outro lugar que a gente esteve, tipo assim, de repente 15 famílias saem. E aí, meu, você tem um projeto pequeno, metade das famílias saem, tipo, né? Enfraquece muito a estrutura. Ou começa a ter pressões, assim, e aí começa essas pressões, essas tensões de ou eu me adequo para atender a isso, ou eu aceito que vai sair um monte de gente, enfim, né? E então eu e o Bernardo, a gente tem carregado muito essa pergunta para nós, né? Tipo, o que a gente quer oferecer e ter cuidado e clareza mesmo nas palavras, e fazer, né, quando o Israel fala, sei lá, né, talvez fazer um trabalho mesmo anterior. Com certeza, assim, eu tenho uma clareza de que precisa ter um trabalho anterior com as famílias para Eu, trazer clareza sobre o que é, qual é a proposta. E outra coisa que a gente tem levantado aqui entre nós que é ou mais o que a gente quer criar, né? É como criar um espaço de educação para as crianças, mas que os pais e mães também sejam co-criadores. Esse é o grande ponto de pergunta, assim, para mim e de desejo de criar. Porque todos os lugares que eu pude ver até hoje, em determinado momento, esses dois grupos de adultos começam a se separar, e aí essa coisa de, né, essa carga toda de escola fica muito forte num lugar de serviço. E aí começam a cobrar coisas que às vezes não é o que. E aí, em vez de poder ter uma relação em que isso é co-criado entre esses adultos. Ah, beleza, a gente está propondo uma coisa aqui, mas sabe isso que você falou no começo? O que eu tenho vontade é de criar um espaço, co-criar um espaço em que as famílias realmente, verdadeiramente possam responder essa pergunta, essa clareza inicial que você trouxe, né, no começo da nossa conversa de
Eu descobri, essa descoberta sua, né? Eu descobri que se não tem uma resposta no sistema, eu posso criar uma escola. Então, o que eu tenho tido vontade hoje é criar esse lugar onde mais famílias possam criar junto esse, esse lugar que não existe. Sim. Então, é isso que eu. Eu anotei alguns pontos que eu acho que é genial a gente tocar nesses pontos, que dentro da educação arcana, dentro desse grupo e dentro de outras pessoas que estão assistindo, tem X no mapas diferentes. E o que eu vejo que é o X no mapa de vocês e que é eu falei com a Fabi hoje de manhã também, que ela quer explorar uma outra coisa, que é tipo, eu não digo que tá para frente ou para cima, mas é tipo, é um outro lugar que é sobre não escola, total assim, tipo um território de exploração através de um outro conceito. E o meu X no mapa é sobre explorar e tá dentro, porque eu tenho medo de falar tá dentro de uma estrutura, porque a percepção que eu tenho é que vocês, que tem uma história de que são conceitos conflitantes, que não é possível de existir essa educação extraordinária, não é dentro do sistema, mas seguindo uma normativa, sabe? Tipo, simples. E o que eu tô experimentando e quero checar se isso é possível mesmo, é criar isso dentro desse modelo. Esse é o meu X, sabe? Dentro da minha realidade. E como a gente faz para se colaborar, porque todos, tipo, todo mundo que está aqui, né? A gente tem valores e tem coisas importantes para a educação arcana. Como que a gente colabora em projetos que podem não seguir exatamente o mesmo requisito logístico e técnico, mas que ele tenha a mesma fonte, sabe? Como a gente faz para estar no time um do outro com isso? E sem, não, esse projeto aqui não, porque não tem esse requisito. Tipo, quais são os requisitos que a gente não abre mão, como educação arcana, e que se uma escola não tiver, tipo, sei lá, a criança não pode chorar na escola. É um big no. Então, tipo, isso está fora da educação arcana. Mas quais são esses requisitos, sabe, para ser uma escola arcana? E e sobre o que você falou do trabalho com os pais, porque para mim é como um casamento. Então você casa e diz é para a vida toda. Só que aí de repente você vai se descobrindo como ser humano e você descobre tipo, eu fiz um acordo que não é mais aquilo. Então eu quero rever o acordo com o meu parceiro. E eu vejo que esse trabalho de estar constantemente revendo em contato com os pais, só que os pais, num nível de responsabilidade radical e de consciência, para você estar constantemente revisitando os acordos e checando o que a gente quer construir, sabe? E o que. Então, ter essa conversa muito próxima com os pais, do tipo, porque não, eu entendo isso sobre. Não é um serviço. Não é tipo, eu vou estar fazendo aqui e vai ter só consumidor, sabe? Eu acho que sim, eu trago sementes que eu tenho e que eu vou ter que amparar muita coisa para fazer chão para que essas pessoas cheguem e construam junto comigo. Mas é isso, eu não quero um sistema onde eu só forneça e alguém me pague para consumir isso. Eu quero uma escola aberta, onde as famílias cheguem, porque a educação das crianças, né? Nesse termo arcano, ela só vai ser possível se quebrar o que o pai tem da educação tradicional. Porque pai que tiver, sabe, tipo, com uma caixa conteudista e que precisa passar no vestibular e que é importante a alfabetização e quanto antes ele aprender a falar ou escrever ou ler, tipo, é o que vai mudar o jogo, esse pai não vai colocar o seu filho na educação arcana. Então, essa é a ponte, é através da criança e é através do adulto. E para mim esse é um ponto pilar assim de sobre essa escola arcana, né? Eu vou continuar usando essa palavra, mas em termos físicos e práticos, essa é um pré-requisito, sabe? De ter essa construção com os pais, cuidadores e a comunidade e uma renegociação constante. Eu quero só fazer uma proposta, eu não sei se você está anotando, mas eu acho que já dá para começar. Eu, Você topa aí eu, começar a anotar esses pontos aí que você falou, tipo, isso é inegociável, né? sim, Hum. Tem uma coisa que vem assim para mim, que é uma distinção muito importante para mim, é entender que na educação arcana nós somos possibilitadores. E como possibilitadores, nós somos capazes de fazer coisas que outras pessoas não são capazes de fazer.
ou não eram capazes até agora de fazer. E para mim isso é muito importante, porque eu vejo como um possibilitador ele consegue criar possibilidades onde a caixa das pessoas até antes não via possibilidades, ou tem regras, ou tem ideias, ou tem construtos, ou não tem ferramentas para criar possibilidades. Então, para mim, veio muito forte isso, assim, que eu senti que alguns momentos nessa conversa tava rolando uma problem conversation, uma conversa sobre o problema. Tem esse problema, e o problema ele é assim, e ele age dessa forma, e esse é o problema, e esse é o problema. E eu gosto muito da distinção entre conversa de problema e conversa de possibilidade. A conversa de problema, existe esse problema e o problema é assim. A conversa de possibilidade é o que eu quero? Eu quero isso, isso e isso. Ok. Então, a conversa ela muda para possibilidades. O que é possível então ser criado? Como pode ser, onde pode se criar possibilidades para encarar certa coisa, para encarar cada. Então, os desafios ou as portas, eles não são problemas, mas eles são jornadas entusiásticas de possibilidades, de como criar possibilidades ou navegar possibilidades é, a partir dali. Então, esse é um convite, assim, o primeiro convite que eu tenho forte para a gente é que amparar espaço para uma conversa de possibilidades sempre em primeiro, antes do que uma conversa de problemas. Então, tipo, ok, o que quer, o que cada um quer, o que cada um tem vontade e como criamos possibilidades para isso. E uma segunda coisa é que eu tive a impressão, ouvindo você falar, Jéssica, de que de que tem definições diferentes do que é a escola. Porque quando eu escuto você falar a escola, e se é uma escola mesmo que quer criar, o que que traz, eu tenho a impressão de que quando você escuta eu falar escola, por exemplo, você pensa carteiras, você pensa o modelo ou a estrutura de uma escola padrão. E o que eu digo quando eu quero dizer escola é simplesmente um lugar aonde as crianças vão, nesse modelo de estrutura de ter um lugar aonde as crianças vão, é, e passam o dia. E o que eu tenho vontade de criar, quando eu falo que eu quero criar uma escola dentro do, do- da aprovação do MEC, da BNCC, não é sobre criar uma escola como se conhecemos hoje, mas é sobre criar um projeto radicalmente diferente, assim, em todas as formas que você pode imaginar, tipo, radicalmente diferente, e ainda assim, é, ele ser dentro da estrutura do sistema. Não porque ele segue a estrutura padrão que as pessoas do sistema seguem, mas porque ele brinca com as palavras e ele brinca com os limites e ele brinca com as propostas de uma certa forma, que isso é considerado dentro da lei uma escola, mas não se parece nada com o que uma escola é, ou que as pessoas conhecem como escola. E é essa um pouco da aventura que eu que eu não sei se é que a Camila quer entrar, que a Camille quer entrar, mas é que eu quero entrar, Israel. É essa aventura de criar algo radicalmente distinto, mas por ser um possibilitador e conseguir criar possibilidades em lugares que parecem impossível, é, com um jogo de palavras, com um jogo de encaixes, fazer algo assim, e quando eu digo algo radicalmente, é algo muito diferente, não só do que se tem nas escolas, mas muito diferente também do que se tem em qualquer lugar que não é uma escola, que é uma escola, que é uma comunidade, que é algo. Meu ser ele vibra por criar, por descobrir o futuro do futuro do futuro da educação, assim, no sentido de por trazer eu sinto, por exemplo, para mim o que o Possibility Management traz com essa navegação que ele faz muito profunda no contexto de responsabilidade radical e no como isso se aplica no mundo, é que ele traz uma forma muito radicalmente diferente de se relacionar com a vida, que é muito diferente do que eu vejo em qualquer lugar, ou em qualquer outro sistema, ou em qualquer outra organização e estrutura. E eu quero trazer esse nível de mudança de paradigmas e de shifts de ideias também para o universo da educação. Então eu vejo algo nascendo que nunca foi criado antes, ou que não existe ainda no mundo, nem nas escolas e nem nas não escolas. E eu falo como alguém que viveu uma não escola, eu não fui para escola. Eu vivi na não escola durante toda a minha adolescência e processo de formação, mas eu quero criar algo para além das escolas e para além das não escolas e para além do que eu vi em comunidades super alternativas e para além do que eu vi em Auroville, e para além do que eu vi, quero criar algo que eu sei que é possível radicalmente e eu tenho esse impulso de que eu sei que é possível fazer isso brincando com
as palavras do que a BNCC de 2017 permitiu. Porque a minha experiência lendo a BNCC de 2017 foi eles não têm ideia do espaço que eles abriram. Tipo, essa foi a minha sensação. Tipo, eles não têm ideia do espaço que eles abriram e do que dá para um grupo de possibilitadores fazer nisso, sabe? Tipo, eles não têm, they don't have ideas, eles não têm ideia do que, do que, do que é possível ser. Falando eles, digo o sistema. O sistema não tem ideia do espaço que eles, do tipo de coisa para qual eles abriram espaço. E isso é muito importante para mim, Israel, fazer algo dentro especialmente agora, fazer algo dentro do sistema, porque quando eu saí da escola, não era proibido a educação domiciliar. Não era proibido no sentido de você dar um problema real. E era uma zona cinzenta, era proibido abandono intelectual, mas não é necessariamente proibido sair da escola. E hoje em dia é proibido sair da escola, proibido especificamente não estar matriculado numa escola, é proibido. E eu sei que isso é maluco, eu sei que isso eu sei que para mim as pessoas são lunáticas, elas entram no mundo de jogo do governo, no mundo de jogo do país, e elas seguem esse mundo de jogo achando que isso é o certo, achando que isso é a lei. E para mim isso é ser lunático. Então para mim eu não concordo com a lei, não concordo com o mundo de jogo. Para mim, a lei a lei da cultura moderna ocidental está destruindo o planeta da forma mais rápida possível. E qualquer pessoa que segue essas leis é um louco criminoso, alguém maluco, alguém lunático criminosamente. E qualquer força que enforça isso, as leis da cultura moderna ocidental, já desistiu da vida em si. Então, para mim, não é nem um pouco sobre jogar por essas leis. E é sobre enxergar uma oportunidade de um espaço que tem para, sendo proibido hoje a educação domiciliar, para criar algo até mais incrível do que a educação domiciliar, assim, radicalmente mais extraordinário do que seria. E eu falo como alguém que viveu educação domiciliar, viveu educação em casa, viveu fora da escola, criar algo assim radicalmente mais extraordinário do que eu vivi, radicalmente mais extraordinário e isso dentro de um espaço aonde para essas pessoas que ainda não percebem o quão lunático é o sistema no qual elas estão inseridos, é uma porta muito fácil para elas entrarem. É tipo, gostei disso, zero barreiras para matricular meu filho ou minha filha nisso. E aí, pô, a porta que se abre a partir daí é simplesmente gigantesca. Então, esse é parte do meu Israel entusiasmo quando eu vejo isso. E aí tem uma coisa que eu posso estar errado, tá? Eu quero ficar com você, Camille, mas eu tenho a impressão que o seu entusiasmo é algo semelhante nesse sentido. E aí vem uma coisa muito forte para mim. Qual que é o meu ímpeto que está vindo muito forte para mim agora? É que eu não quero que isso seja morto, porque existem muitas pessoas que têm vontade de fazer algo diferente disso. Muitas pessoas têm vontade de fazer algo diferente, que não querem se meter com o MEC, não querem se meter com o governo, não querem se meter com criar uma escola oficial, que querem se meter com só o processo de educação e uma liberdade para tratar a educação de uma outra forma, explorar coisas diferentes, e elas não têm vontade. Já para mim já tem pessoas o suficiente no Brasil que não querem se meter com o governo, não querem se meter com o MEC, não querem se meter com a estrutura e querem só focar nessa parte da educação. Então eu tenho uma força, assim, uma raiva muito grande de guardião, que é não quero que nenhum desempoderamento entre nessa chama que eu vejo na Camille. Porque não, eu acho que não estou falando que um trabalho é mais importante que o outro, todos os trabalhos são importantes, mas eu não quero deixar nenhum desempoderamento entrar nessa chama, porque são poucas pessoas que querem de fato tem querem não no sentido de eu tenho que, querem no sentido de tem vontade de pegar esse emaranhado de cabo e desemaranhar ele para descobrir no que dá. Então, tem uma força de guardião assim em mim de tipo, não quero que entre meu desempoderamento nessa chama porque preci- eu- porque precisamos dessa chama. Para mim, eu preciso dessa chama no Brasil. Aquilo que what I stand for, aquilo que eu tomo à frente por. Então acho que por isso que eu tenho esse ímpeto radical nessa dieta que eu tô falando, porque é isso assim, é tipo, é,
Já disse, é isso que eu disse. E eu quero complementar, porque vamos falar só a nível de Brasil, né? Que a gente tem cidades, às vezes, com realidades muito diferentes. Então, eu vejo, por exemplo, quando eu vou para Garopaba, ou quando eu vou para uma, sei lá, Floripa, ou eu fui para Termas do Gravatal, não é uma preocupação das famílias estar regularizada, porque meio que tem uma tradição local de ter escolas desse tipo. Então, não tem denúncia para o Conselho Tutelar, não tem problemas desse tipo. Na realidade que eu tô, e talvez seja a realidade que tenha em outros lugares do Brasil, é tipo, cara, tem denúncia, sabe? As pessoas são muito tradicionalistas, conservadoras. E aí é isso, como eu viabilizo isso, como eu protejo esse ouro, porque para mim cara, não afeta em nada no que eu quero, sabe? Eu consigo ver que tudo o que eu quero, todo o meu fogo e tudo que eu quero para a educação e para esse espaço em termos físicos, em termos de pedagogo, de professor, de amparador de espaço, seja lá o que for, e a proposta educacional, ela não vai ser diminuída pelo que eu tenho que apresentar, tipo, legalmente, sabe? É uma formalização e que a lei aceita. Então, eu tô muito. E eu quero checar, assim, porque eu quero que tenha muita gente nesse time, e pessoas que tenham e que estejam em X's diferentes do mapa, inclusive vocês, Jéssica e Bernardo, a Fabi é a mesma coisa. Que é sobre isso, vocês trazem esse medo que vocês trouxeram, é o medo de guardião de coisas também, que para mim é importante inteligência nisso, de como, de como eu não perder esse fogo no meu projeto. E é isso, como colocar todos nós na mesma página e que isso também é educação arcana, que eu acho que é o que eu quero falar, que a educação arcana ela acontece desde da pessoa que está no homeschooling, sabe? Tem um amparador de espaço no homeschooling, até um professor que está dentro do sistema educacional trazendo conceitos da educação arcana. Então, esse é um tópico que eu não quero trazer agora, porque o meu X é outro, eu quero explorar esse X específico, mas eu queria não deixar de falar essa semente aqui, que a educação arcana ela pode estar, sabe, espalhada para que essa mudança aconteça em vários níveis, em vários locais, e que aconteça. Vocês levantaram a mão de novo ou tá levantada da vida, assim, de antes ainda? Jéssica e Bernardo, Não, eu levantei. go. É, eu tô gostando dessa discussão, tá indo em pontos extraordinários para mim. Senti alegria quando Israel trouxe essa distinção entre inicial lá entre querer fazer algo fora do sistema, mas ter medo e daí se prostituir, ou querer fazer algo dentro do sistema. Um excelente ponto de partida. É, Você trouxe, a conversa já andou muito e você trouxe muito dessa realidade do seu entorno, né, Camille? De quem que você vai estar dialogando, o que que é possível oferecer, o que que é possível que as pessoas entrem e, e eu te, eu te faço uma outra pergunta que aí acho que vem nesse lugar desse conceito de escola, que é que é, as pessoas devem se falar, eu vou colocar meu filho nessa escola, vou colocar meu filho nessa escola de educação, que é uma escola de educação arcana. Vou colocar meu filho na educação arcana. Eu sinto que quando a escola ela ainda está vinculada a essa terceirização da educação, não, eu não acho que os pais devem e têm condição e faz sentido pensar que os pais vão oferecer tudo de educação que os filhos precisam. Acho que não é por aí.
Mas quando a escola ela tá nesse lugar de vou colocar meu filho nessa escola para que ele receba aquilo que ele precisa receber e, portanto, tiro de mim essa responsabilidade de, de ser guardião daquilo que meu filho está fazendo. Eu sou guardião no máximo, enfim, de que não aconteça algo muito bizarro nessa escola e tal, né? Estou falando num cenário, um possível cenário. Isso ainda é claro que as pessoas estão em movimento e aí os pais podem, de repente, acham legal a escola, não tem resistência, colocam e sem saber no que estão se metendo e depois abre um grande universo de possibilidade para esses adultos que também estão em processo, né? E eu acredito que isso é muito possível também. É, mas a minha pergunta, ela é para você, você quer criar um espaço onde as pessoas possam respirar aliviadas porque alguém está fazendo o que elas acham que mais ou menos alguém devia estar fazendo e que elas se desresponsabilizem de fazer isso? Eu tenho medo, eu sinto medo porque tem muitas pessoas que ainda estão nesse modo de achar um depósito para os seus filhos, né? Tipo, achar um lugar para depositar a criança e poder ir trabalhar. E ao mesmo tempo, eu sinto que esse lugar ele é necessário porque muita gente está dentro desse sistema. Então, um espaço extraordinário para crianças é necessário, mesmo que quando a única opção dos pais seja essa. O que eu quero com esse espaço é que ele seja uma semente que vá germinando nos pais sobre a separação com a criança, sabe? Tipo, eu tenho que me separar do meu filho, eu tenho que trabalhar, eu largo ele e aqui ele fica. Então, eu quero propiciar um espaço que tenha áreas para que os pais venham. Primeiro, eu quero trabalhar hoje aqui na escola. Então, tenha tipo um coworking, sabe? O pai pode ficar ali, ele pode ficar trabalhando, ele pode ficar junto. E que a escola, porque nesse estágio onde eu tô eu preciso promover essa ponte, sabe? Tipo, como eu ensino que os adultos não precisam se separar das crianças, para não só que não precisam, que é tipo a criança precisa dessa nutrição do adulto. Então, quais os espaços extraordinários eu preciso criar aqui para que esses pais cheguem? Quais as propostas eu preciso fazer? Porque se eu abrir simplesmente uma escola, os pais vão vir trazer os filhos, vão deixar aqui X hora, voltam buscar X hora. Então, não é isso que eu quero. O que eu quero é que seja um espaço para as famílias. Então, essa tua pergunta, Bernardo, e me vem como eu como eu viabilizo, sabe? Quais os programas que eu tenho que fazer para que. Porque o projeto, de novo, o nome é Criando o Chão. Então não é só sobre as crianças, para mim é sobre a comunidade, é sobre os adultos, é sobre Fraiburgo, é sobre o planeta, sabe? É essa semente existir. Então, é isso que eu quero. Que não seja uma obrigação, mas que seja uma porta, uma possibilidade para os pais que eles comecem a enxergar essa possibilidade, sabe? Que essa portinha comece a abrir para que daqui, sei lá, 2, 3 anos, a porta esteja mais aberta e o conceito que eu possa trazer é outro, sabe? Tipo, é obrigatória a participação dos pais, whatever, uma vez por semana. Então, como que eu vou criando esse chão para que isso aconteça? Muito bom. Vida longa, ó, criando chão. Cria um chão muito firme e belo e potente, cheio de vida. Sim. Eu aqui já tá tarde, então eu vou sair e agradeço esse espaço. E tô à disposição totalmente. Tô no seu time. Eu acho que o que eu quero falar antes de fechar a reunião aqui, a minha proposta talvez a gente vá ter dois espaços sobre educação arcana. Um que é sobre as ideias e o que a gente tem falado, e um outro espaço para trabalhar.
sabe? Para, tipo, desdobrar os princípios e começar a pôr em prática. Eu sinto muita alegria de você estar fazendo assim. Então, eu vou propor isso lá no nosso grupo, um novo horário, porque eu vejo que também é necessário um novo horário para reunião, essa reunião permanecer e um espaço de trabalho e fazer esses convites. E aí eu vou convidar vocês, eu vou convidar a Fabi, e aí chega quem pode, quem quer e quem está disponível para a gente construir isso juntos. Sim, eu tenho essa. Eu tava justo nesse impulso que eu fiquei feliz de você falar, porque era exatamente a mesma coisa que eu ia falar, Camille. Que é, acho que tá no momento de. Eu acho que o time de descoberta da educação arcana, ele pode continuar e encontrar um horário que funciona para todo mundo, com o propósito específico de descoberta, descobrir novas distinções e construir matriz sobre amparamento de espaço para crianças. Ponto. Parentalidade, casa, grupos diferentes, estudos, abertos sobre permacultura infantil, né? E começar um novo grupo, que é de. Tchau, tchau, Ber. Começar um novo grupo, que é de empoderamento a esse projeto que você está fazendo, Camille. Para quem quer entrar nessa aventura específica. Então, essa acho que é uma vontade que eu tenho desses dois grupos. Enfim, eu tô muito feliz de saber que você está criando isso, Cami. E eu queria estar no time de vocês, de você e dessas, mas eu queria estar no time assim mesmo, assim, tipo, dia a dia, criação, estruturação. Então, não sei se tem espaço, não sei se tem abertura, mas eu adoraria fazer uma reunião com você e com as mulheres com quem você quer fazer, porque eu queria, primeiro eu quero entender se a gente quer a mesma coisa, então acho que isso é a primeira coisa importante, assim, e se a gente quiser a mesma coisa, eu quero estar no time de vocês. Eu quero estar não no time, eu quero estar no projeto. Eu quero ser parte do projeto. Eu quero estruturar as coisas, quero organizar, quero trazer recursos, quero preparar os terrenos de Freiburgo para poder ter a escola. Quero não estar no time no lugar de vou apoiar vocês e empoderar vocês a fazerem isso, assim, também. Mas quero estar de fato no projeto, né? Junto criando. Então, não sei se tem espaço, não sei se vocês têm vontade, mas eu adoraria fazer uma reunião com você e com elas para conhecer, para entender se a gente quer as mesmas coisas e se sim, é algo que eu quero estar junto fazendo no dia a dia. Então, é isso que eu ia falar. E fazendo como é isso, como a minha vontade de fazer e o porquê eu queria colocar energia em fazer, é, eu quero fazer uma escola protótipo da educação arcana. Eu quero fazer uma escola, tipo, pá, essa é a primeira escola arcana e a gente montou ela desse jeito. E se você quer fazer uma também, esse é o caminho que nós trilhamos para você fazer. E aí mais podem se replicar. Então, esse seria meu propósito com entrar no projeto. Tipo, fazer com que seja de fato a primeira escola arcana de educação no mundo e aí documentar e validar e mostrar e o resultado que isso vai cruzando e pegar para começar vendo essa ideia para começar a multiplicar, ter várias dessas pelo país. E aí assim que a escola estiver pronta e as coisas forem acontecendo, aí eu vou meter o pé para fazer outras pessoas fazerem outras dessas. Então esse é o meu propósito com com fazer parte do projeto. Então, se vocês toparem, você conversar primeiro com elas, eu adoraria ter uma call com vocês para entender se queremos a mesma coisa e se sim, é, quero estar radicalmente no time. Assim. É, sinto muita alegria, é isso, e é isso que para mim faz sentido para a educação arcana. A gente ter esses times mistos, sabe? Tipo, um time local amparado por um time online que seja global, né? E isso dá muita riqueza e é muito empoderador, porque não é só estrutura, traz possibilidade, traz vida. Então eu tenho um sim. E amanhã eu atualizo notícias. Eu tenho uma reunião amanhã às 9 horas da manhã com a contabilidade, que é para checar mais um passo legal, né, da empresa, enfim, criação. Então amanhã parece que tem um passo formal, assim, importante. E também a minha sensação é que a gente está quase, tipo, fazendo um rito, sabe? Tipo, tem uma formalização, tem um rito acontecendo. E eu vou ter conversas importantes e eu volto lá.
compartilhar no grupo e falar com Tá você. bom, tá bom. Me fale então quando você tiver clareza e se você me quiser no projeto e se conversar com elas e quiserem também, eu vou estar muito feliz em fazer parte. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Israel. Um beijo, Gol, Beijo. Gol, Até. arrasa. Até.